Então, eu vou apresentar sobre o financiamento público da saúde nos municípios brasileiros, uma análise da qualidade dos registros declarados aos CIOPs de 2002 a 2014 para a atenção básica. Então, antes de começar a apresentação, eu acho que eu tenho que deixar claro aqui o que é o CIOPS. O CIOPS nada mais é do que o Sistema de Informação sobre Orçamento Público da Saúde. Então, antes de falar dos objetivos, gostaria de falar um pouco, resumidamente, sobre o artigo. O autor do artigo, ele divide as atividades de saúde é, em dois. Ele divide em atenção básica e ESF. Então, o que seria essa sigla ESF? ESF nada mais é do que Estratégia da Saúde da Família. E ela realiza serviços como cura, prevenção e promoção da saúde. Ela também realiza encaminhamento nos casos mais complexos e nos casos mais graves. Então, o autor ele aborda a avaliação das informações da saúde, né? Onde ele afirma que a avaliação ela é importante, né, para a tomada de decisão. E ele faz essa, ele fala que essa avaliação das informações ela é importante também porque ela visa a otimização da gestão, né? Então, no caso, ele utiliza como base de informações as receitas e despesas, né, na área da saúde. E para identificar essas receitas e despesas, ele utiliza o CIOPS. Só que o objetivo dele, né, finalmente entrando na parte do objetivo, é analisar a consistência dos registros contábeis municipais da atenção básica, declarados ao CIOPS, considerando um alto nível de desagregação, englobando as receitas e despesas específicas da ISF. É interessante abordar aqui também o motivo é, da realização deste artigo. O autor ele afirma que realiza esse artigo devido à escassez de estudos que realmente testam a confiabilidade das informações, do CIOPS, no caso. Então, metodologia e técnicas de pesquisa abordado. Inicialmente, né, a construção de uma base de dados que associa as informações de receitas e despesas com as informações sobre a cobertura da ESF no período de 2002 a 2014. Posteriormente, houve a construção de indicadores que vinculam a presença da ESF com a declaração de receitas e despesas. Foi realizada uma análise estatística descritiva desses indicadores com base na localização, no grau de desenvolvimento econômico e no porte dos municípios. Em seguida, foi feita uma caracterização socioeconômica e demográfica dos municípios que cometeram erros. Então, em relação às técnicas de pesquisa abordadas, ela é uma pesquisa quantitativa, né? O que seria a pesquisa quantitativa? A pesquisa quantitativa é uma classificação do método científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para um determinado estudo. Ela é realizada para compreender e enfatizar o raciocínio lógico e todas as informações que se possam mensurar sobre as experiências humanas. E é justamente o caso desse artigo.
onde ele utiliza, né, a estatística descritiva para quantificar opiniões e informações para um determinado estudo. E também ela é uma pesquisa documental. No caso, as pesquisas documentais são definidas como uma pesquisa realizada através do documento através do uso de documentos oficiais ou documentos pessoais como fonte de informação. Então, aqui no caso, o autor ele utiliza, né, os documentos oficiais. Quais seriam esses documentos oficiais? Seria o CIOPS, o Departamento de Atenção Básica, o IBGE, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Né? São todos documentos oficiais. Em relação aos principais resultados, os principais resultados mostram que os registros de receitas e despesas para a subfunção atenção básica melhoraram no período de 2002 a 2014. Por sua vez, os registros de despesas específicas da ESF apresentaram alto nível de subdeclaração em grande parte dos municípios. Então aqui, tanto que ele fala aqui, ó, o erro 1A, que ocorre quando o município é coberto pela ESF e não declara recebimento de transferência para a atenção básica, foi próximo de zero em todos os anos. O erro 2A, para o município que é coberto e não apresenta gastos com atenção básica, passou de 25% em 2002 para 3% em 2014. Em relação aos registros de despesa com ISF, os erros aumentaram no período, mostrando que o preenchimento da atenção básica na desagregação para ISF não é satisfatório. O erro 1B, que se refere ao município coberto, que não declarou recebimento de transferências para ISF, passou de 0,42% em 2002 para 11,8% em 2014. O erro mais cometido foi o 2B, quando o município tem cobertura da ISF e não declarou gastos com a ISF, o qual aumentou de quase 30% em 2002 para quase 50% em 2014. O estudo também ele aborda os municípios que não são cobertos, né, mas que estão envolvidos aí com a declaração de receitas e despesas. Então ele fala o seguinte: para os municípios não cobertos, os erros diminuíram ao longo do tempo. O erro 1C, quando o município não é coberto e declara transferências para ISF, foi de 4,7% em 2002 e 1,2% em 2014. O erro 2C, quando o município não é coberto e declara gastos com a ISF, passou de 4,7% em 2002 e passou para 1% em 2014. Então a gente percebe aí que tem uma inconsistência muito grande aí quando os municípios são cobertos e quando eles vão registrar a transferência para a transferência da ISF e a despesa da ISF. Conclusões. É possível verificar que, no geral, as características socioeconômicas e demográficas dos municípios, com declarações inconsistentes, não são muito diferentes das médias, e que os municípios da região centro-oeste apresentam mais informações consistentes. Então, aqui, né, quando ele considera as características socioeconômicas e demográficas dos municípios, os municípios que, basicamente, né, todos os municípios, a maioria dos municípios, tiveram inconsistência. E em relação a isso,
muitos deles apresentam uma porcentagem de consistência semelhante, mas que se fosse escolher uma região que tiver mais inconsistência, é justamente os municípios da região centro-oeste. Também foi observado que o número de municípios que declararam os dados ao CIOPS aumentou durante os anos, chegando a 100% em 2014. Os resultados indicam que as informações de receitas demonstram maior facilidade de registro que as de despesas. Chama atenção ainda a maior dificuldade no registro de despesas mais desagregadas, como as despesas específicas da ISF, em que o preenchimento dos dados apresentam inconsistência, que foi como a gente viu ali na parte dos principais resultados. E aí o autor, como conclusão, né, ele afirma que deve ser estudada a possibilidade de inserção de novas críticas ou avisos, além de um sistema de incentivo aos municípios vinculados ao CIOPS, para que as declarações sejam mais detalhadas e preservem a confiabilidade. Espera-se também que, à medida que os dados forem mais utilizados, a necessidade de novas críticas apareçam. Aí qual a modalidade do artigo? O artigo ele é teórico, é um artigo teórico. Por quê? Porque o artigo teórico tem como característica a tomada de decisão após envolver uma argumentação, que foi o que o autor fez, né? Ele falou, e no final ali ele apresentou a conclusão dele. E para isso, requer pesquisa profunda e coleta de dados válidos e relevantes, que foi também justamente o que o autor fez, né? Ele coletou vários dados, né, que são importantes para a pesquisa dele. E também é interessante aqui falar do roteiro, o roteiro de um artigo teórico, que é a exposição da teoria, os fatos apresentados, a síntese dos fatos e a conclusão, justamente o que o artigo apresentou. Quais perguntas foram respondidas pelo artigo analisado? Então, o artigo ele respondeu as seguintes perguntas: resumo, introdução, metodologia, resultado, discussão e referência. Que tipo de análise estatística foi utilizado? Então, no caso aqui, o artigo ele utilizou análise estatística descritiva, né? Por quê? Ele utilizou as técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados. Então, essa foi a minha apresentação. Espero que tenha ficado bem claro e uma boa noite para todos.